Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do primeiro trimestre de 2025 da Ferbasa. Estarão participando conosco hoje Heron Albergaria, CFO e diretor de Relações com Investidores, Carlos Henrique Temporal, gerente de Relações com Investidores, além das equipes de RI e Contabilidade. Informamos que a apresentação está sendo gravada. Os slides apresentados estão disponíveis para download no nosso site de RI. Eventuais declarações serão feitas durante essa conferência em relação às perspectivas de negócio da Ferbasa e constituem-se convicções e premissas dos administradores da companhia, baseadas em informações disponíveis até este momento. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas relacionadas a eventos futuros e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Condições econômicas gerais dos setores de negócio em que a Ferbasa atua e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia. Orientamos que as perguntas sejam enviadas durante a apresentação, via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Após o encerramento da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Agora gostaria de convidar Heron Albergaria para iniciar a apresentação. Por favor, Heron. Obrigado, David. Boa tarde aos presentes nesta conferência de resultados da Ferbasa relativa ao primeiro trimestre de 2025. Além da apresentação dos principais fatores que influenciaram o desempenho da companhia neste período, a gente busca, através desses encontros, valorizar a aproximação com o mercado, especialmente durante a sessão de perguntas e respostas ao final da apresentação. Conto aqui com a presença dos gerentes da área de relações com investidores, Carlos Temporal, e da contabilidade fiscal, Arnaldo Anastácio, quem dedico meus agradecimentos pelo empenho das equipes de trabalho. Agradecemos também aos analistas, agentes de mercado, investidores, pela credibilidade conferida à companhia. Neste sentido, reiteramos nosso compromisso com a qualidade e tempestividade na divulgação de informações, com a preservação de princípios tais como integridade, transparência, equidade e independência, e com o uso das melhores práticas de relacionamento com as diferentes partes interessadas. Agradecemos também a todos os colaboradores do Grupo Ferbasa por sua dedicação diária em superar os desafios em suas respectivas atividades. Passemos, por favor, ao slide 3, onde consta a agenda da conferência. Começaremos apresentando uma visão institucional da companhia em vídeo. Em seguida, veremos os principais destaques do 1T de 25. Logo depois, comentaremos sobre o desempenho operacional e financeiro do Grupo Ferbasa. Apresentaremos ainda um bloco sobre mercado de capitais, indicando o comportamento das ações da companhia e seu histórico de distribuição de proventos. Prosseguiremos analisando o panorama de mercado de ferroligas, de cromo e de silício, além do mercado siderúrgico. Encerraremos a conferência apresentando uma atualização de alguns de nossos projetos estratégicos e abrindo espaço para a sessão de perguntas e respostas. Dito isso, vamos para o slide seguinte, o de número 4. Exibiremos agora o vídeo institucional que oferece uma visão panorâmica da Ferbasa, sobre a qual destacamos a característica de operação verticalizada de suas unidades produtivas, o ambiente de mercado no qual a empresa está imersa e sua atuação social, que é, sem dúvida, um dos marcos da cultura empresarial da companhia. Vamos ao vídeo, então. Só um segundinho, pessoal. Estamos carregando o vídeo aqui com algum problema.
Mais um minutinho só. Vou fazer o seguinte, eu vou prosseguindo e na medida que o pessoal resolver o problema, a gente volta a colocar, tá bom? O importante no vídeo é destacar que as unidades produtivas da Ferbasa, elas estão localizadas no interior do estado da Bahia e juntas funcionam para abastecer com matérias-primas estratégicas a operação industrial realizada na unidade de metalurgia, caracterizando assim a verticalização do processo produtivo, que é um aspecto fundamental para a sustentabilidade econômica do negócio ao longo de toda a sua história. Já no slide número 6, detalhamos um pouco mais este fluxo de matérias-primas produzidas pela companhia e que são internamente destinadas à fabricação das ferroligas. A verticalização do processo produtivo objetiva o maior controle sobre as cadeias de suprimento, como também um aprimoramento contínuo da gestão sobre a qualidade e custo dos materiais usados e sobre o processo de trabalho. Em suma, das minerações extraímos minério de cromo, quartzo e também o calcário, de onde se produz a cal. E das florestas obtemos a madeira que possibilita a produção do biorredutor, que é como chamamos aqui o carvão de origem vegetal. Todos estes materiais são transportados para o parque metalúrgico, onde são direcionados à fabricação das ferroligas nas quais são necessários. Alguns para as ligas de cromo, outros para as ligas de silício. Temos também o complexo BW Guirapá, o complexo eólico, que produz energia renovável destinada à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, até 2036, atendendo ao contrato exclusivo de venda de energia de reserva. Por favor, passem para o slide 7. O vídeo foi disponibilizado. Vamos passar o vídeo agora, tá bom, pessoal? Vamos lá. Vou abortar, pessoal. Vou seguir, vou seguir. Por favor, passemos aí para o slide de número 7. Vamos comentar agora acerca dos principais destaques no primeiro trimestre de 2025, quando comparado ao quarto trimestre de 2024. No primeiro trimestre de 2025, o EBITDA ajustado atingiu 61,1 milhões de reais e cresceu 30% em relação ao quarto trimestre do ano passado. Já o lucro líquido consolidado foi de 24,2 milhões de reais, recuando 80,8% nesse trimestre. Importante lembrar que o lucro do quarto trimestre do ano passado foi favorecido pelo resultado financeiro de 73,5 milhões de reais e pelo ajuste do ativo biológico da ordem de 29,4 milhões de reais. Já a geração de caixa consolidada neste primeiro trimestre foi de 8,2 milhões de reais. No âmbito financeiro, também comparando o primeiro trimestre de 25 ao quarto trimestre de 2024, houve um recuo de 47,3% no resultado financeiro, devido à redução de 59,6% na receita financeira. Como já mencionado, no quarto trimestre de 2024, houve um salto no resultado financeiro promovido pela receita de 56,8 milhões de reais em atualização monetária dos créditos tributários recuperados naquele trimestre. Sobre a comercialização de ferroligas,
tivemos redução de 5,8% no volume de vendas, com diminuição de 20,5% nas exportações e aumento de 10,5% no mercado nacional. Houve também valorização de 3,1% no dólar médio praticado e redução de 6,6% no preço médio das ferroligas em dólar. Estes fatores levaram à diminuição de 9,3% na receita líquida total com ferroligas no primeiro trimestre de 2025, comparando-se com o quarto trimestre do ano passado. Na ótica operacional, houve um recuo de 1,9% no CPV das ferroligas, acusando menor volume de vendas e também um aumento nos custos de produção, com destaque aí para energia elétrica e minério de cromo. Indicamos também um avanço de 3,3% na produção total das ferroligas, com um incremento de 16,4% na fabricação da liga de silício e diminuição de 2,2% na de cromo. No caso do ferro-silício HP, a produção cresceu 6,2%. Realizamos ainda 42,5 milhões de reais em CAPEX, uma contração de 61,9% entre os trimestres aqui analisados. Sigamos, por favor, para o slide seguinte, o de número 8. Apresentando o desempenho operacional da companhia, iniciemos pelo comportamento da produção e comercialização de ferroligas, abordando as variações entre o quarto trimestre de 24 e o primeiro de 25. O gráfico de barras à esquerda mostra a evolução da produção de ferroligas desde o primeiro trimestre de 2023. No primeiro trimestre de 2025, houve aumento de 3,3% na produção total de ferroligas em relação ao trimestre anterior, com um aumento de 16,4% nas ligas de silício e redução de 2,2% nas ligas de cromo, como já indicado. Dentro do volume fabricado de ligas de silício, a produção de ferro-silício de alta pureza cresceu 6,2% frente ao quarto trimestre do ano passado, tendo 34% de participação no total das ligas de silício produzidas no primeiro trimestre. Na análise da produção, observamos um leve aumento no primeiro trimestre de 25 em relação ao 4T de 24. Vale lembrar a ocorrência de paradas para a manutenção de fornos metalúrgicos no quarto trimestre do ano passado. E, como sempre, é importante enfatizar que uma parcela das ferroligas fabricadas é consumida internamente na produção de outras ferroligas. Assim, parte do ferro-cromo alto carbono é consumida na produção do ferro-sílico-cromo. E parte da produção do ferro-sílico-cromo é consumida na produção do ferro-cromo baixo carbono. À direita do slide, o gráfico de barras apresenta a evolução das vendas de ferroligas. Observamos um recuo de 5,8% no volume total de vendas de ferroligas no primeiro trimestre de 25 em relação ao último do ano passado, com a seguinte configuração. Por um lado, temos a alta de 10,5% nos volumes destinados ao mercado nacional, impulsionado, sobretudo, pelo restabelecimento dos estoques de ferroligas do setor siderúrgico nacional. Por outro, houve diminuição de 20,5% nas exportações, refletindo ainda um momento de incerteza no comércio internacional diante de desdobramentos das sanções protecionistas inicialmente postas em curso pelos Estados Unidos. Vamos para o slide de número 9. Neste slide, apresentamos a evolução trimestral da produção do Parque Eólico BW Guirapá e os fatores que afetaram sua geração de energia no primeiro trimestre do ano. O primeiro gráfico mostra a evolução da produção de energia do complexo eólico entre o primeiro trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2025, apontando também o volume de energia com compromisso de entrega a cada trimestre para cumprimento do contrato de energia de reserva firmado junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE. No primeiro trimestre de 2025, a geração líquida de energia da BW Guirapá atingiu 36,2 MW-médio, patamar 37,9% inferior aos 58,3 MW-médio líquidos contratados para o primeiro trimestre deste ano. Esse desempenho teve como causa principal
o acentuado volume de restrições impostas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, que respondeu pela supressão de 22,9 megawatt médio da geração de energia do parque. A razão atribuída a tal patamar de restrições recaiu sobre a indisponibilidade da linha de transmissão do Bipolo Xingu, no Pará, que permaneceu fora de operação pelo período de 22 dias. Vale observar que, com a melhora dos ventos neste trimestre, se excluíssemos o impacto dos volumes de restrições da ONS, a geração da BW Guirapá teria superado em 0,8 megawatt médio a energia contratada. Vamos ao slide de número 10. Neste slide, pessoal, conta a evolução da receita líquida e da taxa de câmbio média praticada entre o primeiro trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2025. As barras verdes identificam a receita líquida do Grupo Ferbasa, com exceção daquela obtida pelo complexo eólico BW Guirapá, a qual está representada pelas barras azuis. A receita líquida consolidada no primeiro trimestre de 2025 registrou um montante de R$ 549,8 milhões de reais, recuando 9,5% frente ao 4T de 24, em linha com a diminuição da receita com ferroligas. Este comportamento decorreu da combinação entre os recuos de 6,6% no preço médio das ligas em dólar e de 5,8% no volume de vendas, parcialmente compensados pela alta de 3,1% na taxa cambial média praticada. Ainda neste primeiro trimestre, a receita líquida consolidada foi distribuída em 44% para o mercado externo e 56% para o mercado nacional. Por favor, passem para o slide 11. Veremos agora a evolução e a composição dos custos de produção de ferroligas. Observem no primeiro gráfico a trajetória da produção das ligas de cromo e silício, representadas pelos gráficos de barras, e dos seus respectivos custos de produção, retratados nos gráficos de linhas. Visando uma análise mais detalhada, os gráficos de linha foram normalizados no primeiro trimestre de 2023, possibilitando a avaliação de oscilações trimestrais. Nos gráficos da parte inferior do slide, apresentamos a composição dos custos de produção do ferro-cromo alto carbono, do ferro-silício 75 neste primeiro trimestre do ano, produtos que representam os maiores volumes de produção das ferroligas. Os principais destaques da variação nos custos de produção das ferroligas entre o primeiro trimestre de 25 e o primeiro trimestre do ano passado, portanto, um ano, né, de oscilação, foram os seguintes. A elevação de 11,2% no CPV das ferroligas é explicada, sobretudo, pelo aumento de 10,2% no volume de vendas, além dos custos maiores com energia elétrica e minério de cromo já citados. Houve incremento de 12,2% no custo da energia elétrica consumida na metalurgia, ocorrido principalmente pelo retorno a patamares habituais da tarifa de energia no contrato com a Chesf, dado que, ao longo de 2024, a companhia foi beneficiada por melhores condições neste contrato. Adicionalmente, houve um impacto favorável sobre os encargos setoriais, graças ao início do contrato em regime de autoprodução, como havíamos noticiado. Para o ferro-cromo alto carbono, a alta no custo de produção foi atribuída aos gastos com energia elétrica e minério de cromo, este último em função de problemas na disponibilidade de alguns equipamentos importantes na produção da mina subterrânea. Na mesma direção, o custo do ferro-cromo baixo carbono avançou em virtude dos gastos com energia e cal, cuja nova planta de calcinação ainda se encontra sob ajuste de comissionamento. Já no ferro-silício 75, a estabilidade no custo de produção ocorreu pela combinação entre a alta nos gastos com energia elétrica e baixa nos dispêndios com os demais insumos relevantes. Sigamos para o slide número 12, onde abordaremos o desempenho financeiro da companhia.
Apresentamos no gráfico a evolução da reserva financeira entre o primeiro trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2025, mostrando o endividamento consolidado em cada período. Considerando caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras, a companhia gerou um total de 8,2 milhões de reais de caixa no primeiro trimestre de 2025, cujos fatores determinantes foram um resultado operacional de 113,3 milhões de reais, incluindo aí variações no capital de giro, pagamento de juros e impostos, com destaque para o recebimento de 59 milhões de reais referente ao crédito tributário. A amortização de dívidas no valor de 49,6 milhões de reais e o desembolso de 42,5 milhões de reais em CAPEX. Adicionalmente, houve a realização de 25,3 milhões em aporte de participação societária, sendo 16,3 milhões na empresa coligada Bahia Minas Bioenergia e 9 milhões de reais na controlada BW Guirapá, para a regularização do indicador de covenant junto ao BNDES. Encerramos o primeiro trimestre de 2025 com uma reserva financeira consolidada de aproximadamente 1 bilhão 142 milhões de reais, contra uma dívida consolidada de 355,2 milhões. Portanto, com uma posição líquida de caixa de 786,6 milhões de reais. Passemos para o slide de número 13. Neste quadro, apresentamos o resultado financeiro consolidado da Ferbasa. Observamos uma receita financeira de 41,6 milhões de reais, montante 59,6% menor que a do trimestre anterior. Variação gerada pela atualização monetária de créditos tributários recuperados no 4T de 24, que acrescentou 56,8 milhões de reais à receita financeira daquele período. No primeiro trimestre de 2025, a despesa financeira totalizou 16 milhões de reais, relativos aos custos financeiros do endividamento da companhia, apresentando uma redução de 5,9% em relação ao 4T, basicamente em virtude das amortizações de dívidas. O resultado da variação cambial foi positivo em 13,1 milhões de reais no primeiro T de 25, o que significou uma oscilação positiva de 25 milhões de reais frente ao último trimestre do ano passado. Um resultado que basicamente espelha aí a variação cambial deste período. Pelos motivos mencionados, o resultado financeiro no primeiro trimestre de 2025 foi inferior em 47,3% ao realizado no quarto trimestre do ano passado. Vamos para o slide de número 14. Observem agora a trajetória do lucro líquido, do EBITDA e da margem EBITDA entre o primeiro trimestre de 2023 e o primeiro trimestre de 2025. Como já mencionado, no primeiro trimestre de 2025, o EBITDA ajustado foi de 61,1 milhões de reais e a margem EBITDA de 11,1%, representando um avanço de 30% em relação ao quarto trimestre do ano passado. O lucro líquido consolidado totalizou 24 milhões de reais e a margem líquida foi de 4,4%. Estes resultados se devem a uma conjunção de fatores mercadológicos, operacionais e financeiros que foram observados no primeiro trimestre deste ano e que foram comentados aqui no transcorrer desta apresentação. A gente pode sumarizar esses fatores do seguinte modo: valorização de 3,1% no dólar médio praticado, queda de 6,6% no preço médio das ferroligas em dólar, redução de 5,8% na venda de ferroligas, queda de 1,9% no CPV das ferroligas, um prejuízo de 9 milhões de reais no Parque Eólico BW Guirapá e uma receita de 2,4 milhões de reais referente à recuperação de créditos fiscais. Podemos prosseguir para o slide de número 15. Tratemos agora um pouco sobre o mercado de capitais. Apresentamos no gráfico da esquerda a evolução do número de acionistas desde o ano de 2020, assim como a liquidez do papel no período, medida pelo ADTV. No gráfico à direita é possível constatar a regularidade na distribuição de proventos, que é uma marca relevante da prática empresarial da Ferbasa.
Sobre o comportamento do ADTV, da FESA 4, no primeiro trimestre de 2025, o indicador atingiu 12,9 milhões de reais, recuando 28,5% em relação ao quarto trimestre de 2024, influenciado pela redução de 27,5% no volume médio negociado. Em nossa opinião, este comportamento traduz o nível de incerteza do mercado em relação ao segmento siderúrgico brasileiro, em função do cenário trazido pelas medidas protecionistas entre muitas nações, como vem ocorrendo na atualidade. Por favor, passem para o slide 16. Sobre o advento da reforma tributária, cujos os efeitos começarão a se materializar a partir de 2026, mostramos um panorama das iniciativas adotadas pela companhia para tratamento deste tema. A transição para o novo sistema tributário terá início em 2026, com previsão de conclusão em 2033. O novo modelo adotará um imposto sobre valor agregado, um IVA dual, composto pela contribuição de bens e serviços, CBS, em âmbito federal, e pelo imposto de bens e serviços, IBS, nos níveis estadual e municipal, além do imposto seletivo, o IS. O sistema tributário atual passará por significativas mudanças. O PIS e o COFINS serão gradativamente substituídos pelo CBS. O ICMS e o ISS darão lugar ao IBS. Adicionalmente, teremos o IS, o Imposto Seletivo, tributo federal e cumulativo, que será aplicado sobre determinados produtos e serviços. E também a continuidade do IPI com alíquota zero. A transição será gradativa entre 2026 e 2033, inclusive com vigência simultânea dos impostos antigos e novos. Neste cenário, desenhamos um plano de adequação para a nova realidade tributária. No decorrer do primeiro semestre de 2025, teremos a contratação de consultoria especializada com o objetivo de finalizar nosso diagnóstico sobre a necessidade de ajustes em sistemas e em processos de trabalho. No segundo semestre, focaremos na realização das melhorias identificadas e na condução de testes, culminando com a adoção integral da nova metodologia de apuração. Passemos agora para o slide de número 17. Veremos agora sobre os mercados de ferroligas e siderúrgico. Comecemos abordando o mercado de aço bruto e o das ligas de ferro-silício. De acordo com o gráfico de barras, à esquerda, a produção mundial de aço bruto avançou 5,1% no primeiro trimestre de 2025 em relação ao 4T de 24. Segundo a World Steel Association, a WSA, os produtores mundiais com melhores desempenhos foram a China e a Rússia, cujas produções siderúrgicas avançaram 9,3% e 6,1%, respectivamente. Já os destaques negativos ficaram por conta de desacelerações de 24,4% no Irã e de 1,5% no Japão. Neste meio período, a produção de aço bruto cresceu 2,9% nos Estados Unidos e 12,6% na Europa. No Brasil, segundo o Instituto Aço Brasil e ABR, a produção de aço bruto ficou estável no primeiro trimestre de 2025, frente ao quarto trimestre de 2024, estimulada pela melhora no consumo nacional, em torno de 4,7%, e das exportações também, que aumentaram 37%, mas foram contidos pelo salto de 26% nas importações de aço, certamente oriundo da China. Se comparada ao primeiro trimestre de 2024, a produção do primeiro trimestre de 2025 cresceu 2,8%, basicamente refletindo as altas de 3,3% na demanda e de 29,6% nas importações. Analisando o gráfico de linhas à direita, o qual apresenta a evolução dos preços spot do ferro-silício 75 em três de seus principais mercados, percebemos que o preço médio desta ferroliga, em dólar, decresceu nos Estados Unidos e na China entre o quarto trimestre de 24 e o primeiro trimestre do ano corrente, devido ao excesso de oferta proveniente de trimestres anteriores, e também pela redução nos custos de produção atrelados ao carvão mineral, como o da geração de energia elétrica na China e o do coque.
Na Europa, por outro lado, houve alta no preço do ferro-silício associada à elevação nos custos, nos preços de do gás natural e por conseguinte, das tarifas de energia elétrica. Vamos ao slide de número 18. Vejamos agora o comportamento dos mercados de aço inoxidáveis e de ferro-cromo. De acordo com o gráfico de barras à esquerda, no primeiro trimestre de 2025, houve recuo de 4,5% na produção mundial de aço inoxidável em relação ao último trimestre do ano passado, afetada pela redução de 7,6% na produção da China e aumentos de 8,2% na Europa e de 12% nos Estados Unidos. Estes dois últimos países, em grande parte, devido aos baixos patamares produtivos no quarto trimestre de 24. No Brasil, as estimativas apontam para diminuição de 5,9% na produção de aços inoxidáveis nesse primeiro trimestre de 25, frente ao quarto trimestre do ano passado. Já em relação ao primeiro trimestre do ano passado, portanto, com um ano de distância, a produção do inox no primeiro trimestre de 25 avançou 6% no Brasil. No gráfico à direita, percebemos a evolução do preço spot do ferro-cromo alto carbono nos Estados Unidos, na Europa e na China. O preço médio do ferro-cromo alto carbono na China declinou entre o quarto trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025, influenciado pela redução no preço do minério de cromo e pela sobreoferta de ferro-cromo alto carbono oriunda de trimestres anteriores. No entanto, ambos voltaram a crescer em fevereiro, após o Ano Novo Chinês, beneficiados pela retomada do consumo local de ferro-cromo. Houve também redução no preço médio do ferro-cromo alto carbono na Europa e nos Estados Unidos entre o quarto trimestre do ano passado e o primeiro trimestre deste ano. Passemos agora, pessoal, ao slide de número 19. Faremos agora algumas atualizações sobre os projetos estratégicos da companhia. Na área florestal, foi obtida a licença ambiental para a construção de 46 novos fornos destinados ao projeto de produção de biorredutor na região de Planaltino e Maracás, na Bahia. Etapa importante no cronograma do projeto de autossuficiência no suprimento de biorredutor. Sobre a cal, a modernização da planta de calcinação, situada em Euclides da Cunha, cuja produção vai passar de 50 toneladas dia para 150 toneladas dia, conta com novas instalações de britagem e hidratação de cal, além de proporcionar a reativação da mina de calcário. Alguns ajustes técnicos continuam sendo executados para alcance da plenitude da produção estimada nessa planta. Sobre o coque, após a análise de algumas jazidas de carvão na Colômbia, as quais não se mostraram negocialmente vantajosas, a companhia decidiu por suspender a busca de novas oportunidades naquele país. No que tange ao coque metalúrgico, o contrato de fornecimento com o parceiro na Colômbia permanece ativo, garantindo a regularidade do suprimento. No tocante ao projeto da nova fábrica de ferro-cromo alto carbono, foi realizada nesse primeiro trimestre do ano uma viagem de benchmark às plantas localizadas na China, África do Sul e Turquia, com o intuito de estabelecer os últimos parâmetros necessários à definição do escopo técnico do projeto para a nova unidade metalúrgica da Ferbasa. A respeito da possibilidade de desenvolvimento de uma mina subterrânea em Campo Formoso, a conclusão favorável do estudo de pré-viabilidade no final de 2024 possibilitou a continuidade do projeto, que agora se encontra em etapa de contratação de empresa especializada para suporte na avaliação técnica e econômica do mesmo. Bom, pessoal, encerramos aqui a apresentação e nos colocamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Reforçamos que as perguntas sejam enviadas via ícone de Q&A. Aquelas já recebidas durante a apresentação estão sendo selecionadas para iniciarmos agora a sessão de perguntas e respostas.
Bom, boa tarde a todos, que é o Carlos Temporal falando. Primeiro a gente gostaria de pedir desculpa aí pelo problema de conectividade que a gente teve no início da apresentação, na passagem do vídeo. Bom, se tiver ainda alguma dúvida, a gente coloca o time à disposição, é só entrar em contato conosco. Entrando aqui na seção de perguntas e respostas, a gente tem algumas perguntas já, uma pergunta aqui já recorrente, aqui da nossa área de RI, que diz o seguinte: qual o impacto para a Ferbasa das tarifas de importação, antidumping e o tarifaço anunciado pelos Estados Unidos? Bom, é sempre importante rever esse tema, porque é um assunto atual e é um ponto, como eu falei, recorrente e dúvida para o mercado. Então, a gente precisa separar um pouco aqui os, te- os temas, né? Falando de antidumping, né? Inicialmente do antidumping, quando a gente olha o processo de investigação que aconteceu durante 2024, isso fez com que a Ferbasa reduzisse, né, as exportações de ferro-silício com destino aos Estados Unidos nesse período. Lembrando que isso é uma prática recorrente, né, durante o processo de investigação de processos antidumping, que para que você não atrapalhe o processo, você tende a reduzir os volumes de vendas para esse país. Agora, no primeiro trimestre, agora de 2025, esse processo ele determinou uma tarifação média de aproximadamente 14,3% aí contra o ferro silício brasileiro, que coloca o Brasil, né, numa condição praticamente ao lado da Malásia, que foi sobretaxada em 16,9%, e uma situação desses dois países, né, Brasil e Malásia, favorável em relação aos demais investigados, e eu estou falando de Rússia e Cazaquistão. Esses quatro países, né, em conjunto, eles são responsáveis por aproximadamente 75% das importações, né, de ferro-silício com destino aos Estados Unidos, pelo menos falando aí dos últimos 3 anos. Então, esse é o impacto do dumping. Falando agora no caso das tarifas, né, e a gente tem que separar também para um melhor entendimento. Uma coisa é a tarifa de importação, que foi imposta no aço, né, do setor siderúrgico como um todo, que tarifou em 25%, é uma tarifa específica sobre o aço, e também do alumínio, estou falando aqui especificamente do aço, e que não inclui ferroligas, né? Esses 25% não inclui ferroligas. Outro ponto, aí a gente já adiciona a discussão, é a questão do tarifaço, que incorporou mais 10% para o aço, né? Além desses 25%, incorporou mais 10% para o aço, e nesse caso também 10% para o ferro-silício. Então, o ferro-silício, ele, além das tarifas do dumping, ele incorporou esses 10%. O aço brasileiro, que já tinha tarifa de 25%, incorporou também mais 10%. Vale lembrar que as ligas de cromo e também o minério de cromo, eles não foram, né, incluídos, né, nessas ações protecionistas dos Estados Unidos. Tá? Agora, como ainda existe um embate diplomático acontecendo, é prudente, né, que a gente aguarde as definições finais e eventuais isenções que ainda podem ocorrer para a gente poder realizar uma avaliação mais assertiva sobre os possíveis impactos para a companhia e também para os nossos clientes no médio prazo. Paralelamente, nossa área comercial ela continua avaliando, né, as melhores estratégias para a alocação dos nossos produtos ao redor do mundo, já que essas sobretaxações
do mercado norte-americano, ela abre também oportunidades de mercado, né? Basicamente em função do rearranjo, né? Dos volumes, principalmente os países que foram impactados diretamente, né? Pelas tarifas, esse rearranjo dos volumes mundiais e principalmente também do ferro-silício pode, de fato, abrir uma oportunidade para a companhia, visto que os Estados Unidos, e isso é importante reforçar, continuarão necessitando da importação de ferro-silício. É isso. Bom, pessoal, chegou uma questão do senhor Evaldo Fonseca. Evaldo, boa tarde, obrigado pela apresentação. Sobre a planta de cal, com relação à nova instalação para processamento de cal, qual a previsão para a instalação atingir a sua capacidade máxima? Obrigado, Evaldo, por sua pergunta. Na verdade, nós esperávamos que isso fosse acontecer até o final de 2024, né? Mas agora, comissionamento de planta e com tecnologia nova é algo que naturalmente incorre, né, nessas intempéries, né? E alguns ajustes estão sendo finalizados. A nossa estimativa é que isso conclua aí, pelo menos dentro do primeiro semestre de 2025, tá bom? Obrigado por seu questionamento. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra à companhia para considerações finais. Bom, pessoal, em nome da Companhia de Ferro Ligas da Bahia, eu agradeço aos que nos acompanharam durante essa teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025. Envio um obrigado especial às ferbaseiras e aos ferbaseiros por todo o empenho dedicado na manutenção da competitividade e cultura empresarial particular desta companhia. Responderemos por e-mail a todos os questionamentos que porventura não tenham sido aqui mencionados e também nos colocamos à disposição através dos nossos canais de RI. Boa tarde a todos. A conferência da Ferbasa está encerrada.